Olá, amigos. O tema de agora é citação. Tema esse previsto no CPC entre os artigos 213 a 233. É um tema bem cobrado em prova e é um tema simples. Pode trazer algum tipo de complicação, tá? Mas é um tema simples, dá para perceber que alguns detalhes, né, nós temos que ter uma atenção redobrada. Por exemplo, começamos com o conceito, né, com a definição de citação prevista no Código. A banca, normalmente, ela inverte o conceito de citação, a definição de citação e a definição de intimação, prevista no 234 do Código de Processo Civil. Citação, segundo o artigo 213, é o ato pelo qual se chama a juiz o réu ou interessado a fim de que possa se defender, o que não tem nada a ver com a intimação. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. Então eu posso ter a intimação de testemunha, do autor, do réu. Agora, a citação, ela é voltada praticamente para quem? Para o réu, conforme o artigo 213 do Código de Processo Civil. Um outro aspecto interessante dentro da citação é entender se a citação tem que ser necessariamente na pessoa do réu. Por quê? O artigo 214 ele diz que a citação inicial é indispensável para a validade do processo. Ou seja, nos termos do Código, é indispensável para a validade do processo a citação inicial do réu. Aí pergunto, será que é necessária a citação pessoal do réu? É necessário que ele seja citado pessoalmente? Ora, se nós levarmos em consideração o pé da letra do artigo 214, podemos concluir que não. Até pela combinação com o artigo 215 do CPC. Daí se diz que a citação pode ser direta ou indireta. Direta na pessoa do réu, indireta na pessoa do seu representante ou procurador legalmente autorizado. Então é interessante notar isso, porque em prova, o que acontece? Inverte-se. Diz que a citação pessoal é indispensável, e não é isso. É a citação inicial que é indispensável para a validade do processo. Notem também, o artigo 217, que lá nós temos algumas hipóteses em que não pode haver a citação como regra. Atenção, como regra. Não estamos a dizer que o artigo 217 impede a citação naquelas hipóteses. Até porque, como diz o próprio Código, para evitar o perecimento do direito, é possível haver citação naquelas hipóteses. Por exemplo, quando alguém estiver assistindo algum culto religioso, em regra, não pode haver citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Então, como a banca formularia uma questão relacionada a esse tema? Simples. Ela pode dizer da seguinte maneira: durante os 3 primeiros dias de bodas, os noivos não poderão ser citados. Ora, a assertiva é essa totalmente errada. Por quê? Pode haver a citação dos noivos? Sim, nos 3 primeiros dias de bodas. Desde que, para evitar o perecimento do direito. Então, cuidado com aquelas hipóteses previstas no artigo 213, porque ali, excepcionalmente, pode haver a citação. Outro assunto de interesse dentro da citação são as modalidades de citação. Nós podemos ter citação por oficial de justiça, citação por correio, citação por hora certa, que é realizada pelo oficial de justiça, citação por edital e por meio eletrônico. 3 dessas modalidades são consideradas citações reais e 2 como citação ficta. Quais são as citações fictas tratadas pelo Código? A citação por hora certa e a citação por edital. E quais são as citações reais? A citação por mandado realizada pelo oficial de justiça, quando encontra o réu, e não naquela hipótese de hora certa, onde ele intima alguém da família ou um parente, dizendo que vai voltar no dia seguinte, numa hora designada, para citar o réu, e se não o encontrar, sabendo quais são os motivos ou não da sua ausência, fará a citação de qualquer forma. E nós temos as outras 2 citações, reais, que são a citação por e-mail, via eletrônica, e a citação por correio. Gente, é o seguinte, cuidado com isso aqui. Em regra, a citação para qualquer comarca do país é feita pelo correio. Artigo 222 do Código de Processo Civil.
A regra é que a citação seja feita por correio para qualquer comarca do país, exceto naquelas hipóteses ali retratadas. Por exemplo, quando o autor a requerer de outra forma, aí a citação não será feita pelo correio. Quando, na verdade, for uma ação de Estado, aí não vai ser feita pelo correio. Enfim, é só ler com cautela as hipóteses do 222. Tá, Fagner? Se não vai ser feita por correio, de que forma, então, será feita a citação naquelas hipóteses excepcionadas pelo artigo 222? Aí você se dirige, vai ler o artigo 224, que diz que, quando for frustrada a citação pelo correio, ou, nos casos excepcionados no artigo 222, a citação far-se-á por oficial de justiça. Atenção! Então, numa ação de Estado, a citação far-se-á por oficial de justiça. Lembrem sempre, guardem aquelas hipóteses do artigo 222, porque lá sempre haverá citação por oficial de justiça. Outro tema interessante com relação à citação são os efeitos da citação previstos no artigo 219 do Código de Processo Civil. Bom, atentem para o fato de que os efeitos decorrentes da citação válida são litispendência, litigiosidade da coisa, prevenção do juízo, e esse ponto é interessante porque a citação válida torna prevento o juízo quando nós tivermos 2 juízes ou mais com igual competência material, porém em comarcas diversas. Então, em comarcas diversas, o que estabelece a prevenção é a citação válida. Se os juízes tiverem a mesma competência territorial, aí o que vai definir a prevenção é o primeiro despacho, ou despacho positivo, como diz a doutrina, ok? Então, comarcas diferentes, citação válida. Mesma comarca, a prevenção se estabelece pelo despacho positivo. Bom, os outros 2 efeitos constituem mora o devedor e também interrompe a prescrição, ainda que ordenada por juiz incompetente. Notem, que o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição, conforme dispõe o parágrafo 5º do artigo 219. Ou seja, pode até o juiz reconhecer, independentemente de provocação da parte contrária. E, passada em julgada a decisão, o que faz o escrivão? Comunica ao réu o resultado do julgamento. Parágrafos 5º e 6º do Código de Processo Civil. E atentem também para um detalhe. A interrupção da prescrição retroage à data da distribuição da ação, à data do ajuizamento da ação. Um último ponto que eu quero que vocês notem com cuidado é porque, além daquelas hipóteses que eu falei do artigo 217, que não haverá citação, existe uma outra. Qual é? Quando o réu for demente ou estiver impossibilitado de recebê-lo. Não fica rindo não, quando o réu for demente mesmo. O Código de Processo Civil fala exatamente assim no artigo 218. E lá vocês vão perceber que nessa hipótese o oficial suscita dúvida no cumprimento do mandado de citação. Então, quando ele vai cumprir o mandado de citação, ele nota que o réu é demente, ele vai descrever minuciosamente na sua certidão aquela situação fática por ele vivenciada, devolve aquilo, devolve a certidão para o juiz, e aí o juiz nomeia um médico para examinar o citando. O médico tem que apresentar o laudo em 5 dias, e se de fato constatada ficar a impossibilidade do réu em receber a citação, o juiz nomeia um curador de acordo com a lei civil, ou seja, obedecendo a ordem da lei civil. E o detalhe interessante é que, na verdade, esse curador ele é nomeado adstritamente para a causa. Logo, não poderá praticar atos de administração no sentido extraprocessual em nome daquele sujeito que ele está representando no processo. Então é isso, gente. Bons estudos aí. Tudo de bom para vocês.